Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, uma boa noite para toda a sua família, para toda a igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez nós temos a alegria e o privilégio de poder nos encontrar para meditarmos num trecho da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro do Atos dos Apóstolos, hoje capítulo de número 8, a partir do versículo de número 26, a história de Filipe e o eunuco. E nós vamos então abrir as nossas Bíblias. Atos 8, 26, estudando aqui a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E lembrando que eu e você somos a igreja do Senhor Jesus. Nos diz assim o texto, Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Então não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, graças te damos por este tempo precioso, onde podemos estar diante da tua santa palavra, crendo que tu estás presente entre nós. Colocamos diante de ti a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, para que o teu Espírito Santo possa penetrar no mais profundo do nosso ser, nos orientando, nos ensinando, nos esclarecendo, nos exortando, ó Pai, e nos encorajando a sermos não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Fala conosco, Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Eu clamo a tua misericórdia e oro, agradecida no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós vemos aqui um momento bastante interessante dos momentos iniciais da igreja cristã dando os seus primeiros passos. Nós vemos no capítulo 8, no primeiro versículo, o momento onde a igreja dispersa, e ela vai por vários lugares anunciando o evangelho. Então, à noite da dispersão, os apóstolos somente ficaram em Jerusalém, mas os demais discípulos foram para vários lugares, e assim o evangelho foi chegando em vários lugares. E Filipe vai para Samaria. Então a gente precisa entender assim, no mapinha lá, ele está do lado de cima, Samaria. E aí, nesse momento em que ele está ali,
ele começa a pregar o evangelho, as pessoas se convertem, muitos sinais e prodígios. Essa informação chega lá em Jerusalém, então Samaria está para cima, Jerusalém está para baixo um pouquinho. Essa notícia vem até Jerusalém, e de Jerusalém, então, Pedro e João resolvem subir até Samaria para estar ali orando e impondo as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. E acontece ali um momento da história do Simão, o mágico, né, que queria esse poder e queria comprar esse poder, e é duramente repreendido por Pedro, né, que fosse para maldição, né, que história é essa? Você quer comprar o Espírito Santo, seu dinheiro seja maldição para você, né, não é assim que funciona, né, e aí então ele pede não, né, que realmente isso não aconteça, então há ali uma situação talvez de arrependimento até do Simão, mas enfim, eles voltam para Jerusalém. E agora, nós vamos ver no texto que nós acabamos de ler, que a palavra do Senhor, né, mostra para nós aqui algo muito interessante que nós precisamos trazer à nossa memória nos dias de hoje, que é a questão da voz do Senhor falando conosco. Deus continua falando conosco hoje, ele fala conosco por meio da sua palavra, né, quando nós lemos a palavra de Deus, ou seja, todo mundo, todos e todas tem acesso à palavra do Senhor. Nós podemos ler a palavra do Senhor e ouvir a voz de Deus. Então, se você ainda não está ouvindo a voz de Deus, preste atenção se você tem buscado essa voz, se você tem buscado a palavra de Deus, se você tem estado com seus ouvidos atentos àquilo que Deus tem falado. O fato é que Deus fala. Ele falou com Felipe várias vezes, e uma das formas que ele usou aqui, mandando um mensageiro, o texto diz para nós que um anjo do Senhor. Hoje nós temos anjo do Senhor? Sim, o anjo do Senhor continua, a palavra do Senhor diz que ele acampa, né, ao nosso redor, e nos guarda, nos livra. Então o Senhor ainda tem os anjos aí trabalhando por ele, e às vezes você, meu irmão e minha irmã, acaba sendo o anjo do Senhor na vida de uma pessoa, né? Às vezes até sem saber, mas Deus te coloca aí, você acaba sendo um anjo, né? Nossa, você foi um anjo na minha vida, né? Já ouviu essa expressão, né? Quer dizer, precisava ali de uma luz, de uma palavra, de algo que trouxesse ali um norte, e você é usado pelo Senhor. Então, Deus tem os seus métodos, né? E a gente não tem noção de como isso acontece, mas nós precisamos crer. Eu entendo assim que algumas coisas na palavra não é para a gente entender, mas é para a gente crer. Então o anjo do Senhor, ele dirigia a igreja lá no início, e eu creio que o anjo do Senhor continua dirigindo nós hoje, né, por meio do Espírito Santo, por meio da vida de pessoas. Deus continua mandando mensageiros, né? O anjo do Senhor, ele tinha ali o papel de ser o mensageiro, né, aquele que vai direcionando, e o Felipe, então, ele ouviu ali o anjo do Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, para que a obra do Senhor continue acontecendo, nós, igreja do Senhor Jesus, precisamos estar atentos e atentas à voz do mensageiro de Deus. Pode ser um anjo no sentido espiritual, né? E pode ser um anjo no sentido figurado, mas pode ser um mensageiro por meio da própria palavra, ou de tantas outras formas, mas estejamos nós atentos e atentas à voz do Senhor, à mensagem do Senhor que está para direcionar, conduzir as nossas vidas. E o texto diz que a palavra que ele traz para o anjo, que o anjo traz para ele, não foi uma palavra assim muito fácil de entender, porque o anjo diz para ele assim: vai para a terra, né, desce lá para o sul. Então ele está aqui em Jerusalém, agora ele vai para a faixa de Gaza, que é mais para a parte de baixo ainda, né? Vai descer e vai vir assim. Então ele vai descer um pouco mais. Alguns dizem que é uma distância de 70, 80, 100 quilômetros, não tem exatamente como precisar essa distância, mas era mais ou menos assim como eu saí aqui da minha casa e aí para Itaquaquecetuba, né? Daqui de São Bernardo até Itaquaquecetuba tem uma média aí de uns 65, 70 quilômetros, tem os retornos, enfim. Vamos considerar essa distância para a gente ter ideia da distância que Felipe está andando. Então, Felipe andou uma distância muito grande, e o convite era um convite desafiador, ou melhor, a ordem, o chamado, era um chamado desafiador, porque era assim: Felipe, vai para o caminho deserto. Ele falou: poxa, no caminho deserto não tem nada, no caminho deserto não acontece nada, no caminho deserto não tem ninguém.
O que eu vou fazer no meio do deserto? E aí nós nos esquecemos que muitas vezes é no deserto que Deus trabalha conosco, é no deserto que Deus nos ensina, é no deserto que Deus se revela, é no deserto que nós nos revelamos a nós mesmas, a nós mesmos. Então, assim, as coisas acontecem, não é no lugar, né? Não é o lugar que faz a diferença, mas é a disposição do nosso coração. E Filipe, ele se dispõe um coração obediente, um coração disposto a servir. A gente lembra que Filipe, ele foi chamado para ajudar a servir as mesas, um serviço teoricamente simples, mas Filipe, ele se dispõe de tal forma a ser usado por Deus, que Deus o coloca em lugares mais altos. Então é interessante isso, quando a gente se dispõe a ser instrumento nas mãos de Deus, Deus vai nos levando para fazer a obra, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor, né? Então, Filipe, ele aceita o desafio, ele não questiona Deus e ele vai. Mas quantas horas eu vou demorar para ir a pé? Vamos pensar aqui que ele está indo a pé, né? De Jerusalém até o caminho que desce para Gaza, não sei qual a altura do caminho que ele vai, mas certamente algumas horas de um caminho difícil no meio do deserto, com perigos, com incertezas, com inseguranças. Mas o texto mostra para nós que Deus, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, nada ele faz por acaso, né? E diz o texto aqui, ele se levantou e se foi. Filipe mostra um coração obediente. E hoje tem sido muito difícil a gente encontrar pessoas que sejam obedientes a Deus, pessoas que sejam obedientes à palavra de Deus. A gente tem essa dificuldade, né, em todas as áreas. A gente vê crianças que têm dificuldades em serem obedientes, jovens que têm dificuldades em serem obedientes, adultos, pessoas adultas que têm dificuldades em obedecer. E o texto mostra para nós que Filipe, ele levanta e vai. Ele não questiona, ele não reclama, ele não coloca o seu ponto de vista, ele não coloca os seus achismos, ele obedece aquilo que o mensageiro de Deus lhe falou. Ele se levantou e se foi. E aí acontece a obra salvífica de Deus. O projeto de Deus é de salvação. E aí é um grande privilégio nosso sermos instrumentos de Deus nesse projeto de salvação. Filipe, ele vai ser instrumento nas mãos de Deus para salvar aquele etíope. E a gente não sabe ainda quantas outras pessoas foram salvas por meio dessa ação e dessa disposição que Filipe teve. O texto diz que ele vai, e aí ele vai encontrar ali um etíope, um eunuco, né? Então a gente sabe lá que o eunuco, né? Então vou ler aqui, ó. A palavra eunuco na Bíblia geralmente traduz um termo hebraico e outro grego. No Antigo Testamento, eunuco traduz a palavra hebraica que significa basicamente oficial. Não se sabe exatamente a derivação, né, deste vocábulo, e mais alguns, né, consideram ela tem um significado de ser o cabeça para o rei, alguém que estava muito perto ali de funções especiais próximas ao rei, tá certo? Então, assim, num sentido mais primário, né, a gente podia dizer que o eunuco, ele é um oficial da corte, ou alguém oficial que trabalha ali para o rei, alguém que tinha acesso ali diretamente ao rei. E por que e também esse eunuco, né, ele era alguém castrado, né, alguém que não podia ter filhos, alguém que não podia ter relações. Esse significado também era importante porque ele trabalhava muito próximo ali às mulheres do rei, às rainhas, então para que se houvesse ali uma garantia de segurança para com essas mulheres, então esse homem, ele era um homem que não tinha relações, ele era castrado, então ele não podia se aproximar sexualmente das mulheres. Então, por uma questão de segurança, tá certo? Então, esse eunuco, ele era alguém que tinha um cargo de altíssimo nível. A gente poderia considerar ele aí como ministro da fazenda, alguém que cuidava de todo o tesouro da rainha, alguém de confiança, alguém de posses. E o texto mostra para nós que ele era alguém de posse que estava de carro, né? Então, duas coisas que a gente muito interessante. Primeiro, que ele estava de carro, numa situação que as pessoas andavam a pé, quando muito tinha lá um jumento, né, ou um camelo, mas normalmente andavam a pé, as caravanas, né? E esse eunuco estava de carro.
talvez carro fosse carregado por algum animal, ou ali tinha lá os seus escravos, né, os seus serventes que caminhavam junto com ele. A gente não tem aqui uma foto desse momento, mas diz para nós aqui que ele estava caminhando, que ele estava viajando num carro. E ele vem até Jerusalém. Então isso mostra para nós que ele era um homem o quê? Um homem temente a Deus. Aí nós vamos pensar assim, se nós podemos ler, eu quero ler um trechinho aqui de um dicionário para vocês, que diz assim para nós, ó. Pode-se duvidar que Israel tivesse sido pioneiro no uso dos eunucos. Tais homens eram excluídos da congregação pela lei mosaica. Então, pela lei, né, conforme Levíticos 22, Deuteronômio 23, eles não poderiam participar ali do grupo, porque eles eram pessoas que tinham, teoricamente, um defeito. Então, eles não poderiam participar, tá certo? Então ele não era uma pessoa que era aceita no templo de Jerusalém. Mas em algum momento da história, esse eunuco, ele ouviu falar do Deus de Israel. Alguns estudiosos defendem que lá na época do rei Salomão, quando, né, a rainha de Sabá, né, teve lá e ela queria saber um pouco mais sobre este homem, um pouco mais sobre essa riqueza, sobre essa sabedoria que Salomão teve, possivelmente ela tenha levado com ela alguns judeus para ensinar o seu povo, né, um pouco sobre esse Deus. Isso é uma possibilidade. E nesse tempo, então, já se ouviu falar do Deus de Israel em outras terras, entre outros povos. O fato é que, de alguma forma, esse eunuco, mesmo vivendo lá longe de Jerusalém, ele queria adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Havia no seu coração um anseio, uma sede por buscar a esse Deus. E ele faz isso. Ele vai de caravana para Jerusalém, ele vai num carro, ele é uma pessoa que mostra suas posses, o seu dinheiro, e ele também mostra o seu poder quando ele tem nas mãos um rolo do profeta Isaías, algo raríssimo, né? Se nós pensarmos hoje qualquer pessoa pode ter uma Bíblia aí no seu celular, né? Ou um exemplar da Bíblia impresso de várias línguas, né? De vários idiomas. Só que naquela época não. Então nós vamos ver assim um homem que tinha acesso ao texto bíblico impresso e ele vinha pelo caminho lendo o profeta Isaías. E aí, nesse contexto, então, né, que ele estava ali lendo, voltando para casa, possivelmente ele estava ainda angustiado, ele foi para Jerusalém adorar a Deus, porque de repente o seu coração tinha anseio por algo diferente, por uma graça a mais, ele estava buscando, ele estava sedento pela presença de Deus. Não sabemos ali exatamente como ele conseguiu adorar, né? Ele conseguiu porque tinha ali uma outra forma, tá bom, pode adorar, mas ele não foi acolhido, talvez da maneira que ele imaginou que ele seria acolhido, e ele está voltando para casa ali, talvez um pouco frustrado. Poxa, eu vim até aqui em Jerusalém, né? Nem pude conversar com as autoridades da igreja, nem fui acolhido, nem tive a oportunidade de falar o que eu queria. De repente ele está voltando para casa ali entristecido, chateado, angustiado e querendo, ele continua ainda sedento, porque ele está voltando para casa, continua lendo a palavra, ele ainda precisa ouvir a voz de Deus falando com ele. E aqui nós vemos algo fantástico acontecendo. Primeiro, que Deus, ele olha para o coração. Deus não está olhando se aquele homem tinha um defeito, se aquele homem era estrangeiro, se aquele homem tinha uma marca física. Não é isso que Deus está olhando. Deus está olhando para um coração disposto a adorar ao Deus verdadeiro. Um homem que está buscando adorar a Deus e dessa forma ter paz no seu coração. Portanto, meu irmão e minha irmã, quero dizer para você, não importa as situações pelas quais você já passou, as marcas que você tem trazido na sua vida, porque Deus está olhando para o teu coração e o que Ele procura é um coração disposto a adorá-lo, a servi-lo, né? Adorar em espírito e em verdade, como nós lemos a história da mulher samaritana, e esse eunuco também ele faz isso, ele viaja somente para adorar a Deus. Mesmo que fosse num lugar que ele sabia que não ia ser muito aceito, não ia ser muito acolhido, não importa, o desejo do seu coração
passa por cima das dificuldades, passa por cima das limitações e ele ali vai a Jerusalém para adorar a Deus. Mas ele ainda sente um vazio, ele ainda está voltando para casa entristecido. E nesse contexto, então, o Espírito diz a Filipe, né? Aproxima-se deste carro e acompanha-o. Olha que interessante, eu fico pensando assim, se eu for andando a pé da minha casa até a igreja de Monte Belo, de Itaquaquecetuba, né? Até chegar aí, eu vou chegar aí extremamente cansada. A primeira coisa que eu vou querer fazer é sentar e tomar um copo de água fresca, tá certo? Certamente vai ser esse o meu desejo, né? Fisicamente falando. E aí nós precisamos entender que o Filipe ele já tinha dado uma boa caminhada. E agora o Espírito falou o que para ele? Acompanha aquele carro. Meu pai amado, como é que eu vou acompanhar um carro depois de eu ter andado tudo isso? Mas aí Filipe, então, ele supera as suas limitações físicas, supera o seu cansaço, supera talvez ali o seu desgaste, né? O seu desânimo. Ai, não aguento mais andar, né? Então agora você não vai mais andar, você vai correr. Corre, Filipe, corre, porque o único jeito de você alcançar um carro é correndo, tá certo? Então mandou o Filipe, então, acompanhar aquele carro. E aí Filipe então sai correndo, né? O texto fala correndo Filipe, né? Então corre, há momentos na nossa caminhada que nós precisamos correr, não dá para ficar parado, não dá para ficar cansado, não dá para se entregar ao cansaço, mas é preciso correr. O texto fala claramente aqui, acompanha o carro, correndo Filipe, né, atrás daquele carro. Ele ouviu que o homem estava lendo então o profeta Isaías. E aí a pergunta de Filipe, né, é muito interessante. Você está compreendendo? Imagina o carro andando, Filipe correndo e vai perguntando, e conseguiu ouvir o que o homem estava lendo e ainda começa a perguntar correndo, né, cansado, acho que já tinha meio metro de língua para fora aí de tão cansado que ele estava, mas ele ainda pergunta: você está compreendendo aí o que você está lendo, né? E a resposta daquele homem, ela nos traz também algumas reflexões, porque ele responde assim: como poderei entender se alguém não me explicar? Eu fico pensando assim, aquele homem estava voltando da igreja, ele tinha ido para o templo, ele estava voltando do templo, e ele está dizendo assim que ninguém teve ali um tempo para explicar para ele a palavra de Deus. Né? E aí nós precisamos observar o nosso comportamento. Quantas vezes nós permitimos que as pessoas se afastem de nós e continuam sem entender a palavra de Deus? Talvez não necessariamente no templo físico, talvez não necessariamente na nossa igreja física, mas nós somos o templo. Nós somos o Espírito, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja de Cristo. E nessa condição, nós não podemos permitir que as pessoas passem pelas nossas vidas e continuem sem entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que gera vida, é que gera esperança, é que gera o renovo, é que traz aí a possibilidade de viver a eternidade, que traz a salvação. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós precisamos estar atentos. As pessoas que estão próximas a nós, elas estão tendo a oportunidade de entender a palavra de Deus. Você tem explicado a palavra de Deus, você tem falado da palavra de Deus aonde você passa, em toda e qualquer situação. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus transformava aquilo que ele tinha na mão em um método de ensino, ou em um objeto para o seu ensino, um exemplo para o seu ensino. Quando falta pão, ele transforma o pão num grande símbolo da graça de Deus, do milagre da multiplicação. Quando falta vinho, ele transforma o vinho em um grande exemplo, o primeiro milagre que Jesus traz e mostra, a transformação da água em vinho. Jesus usava aquilo que ele tinha na mão para transformar em ensino e gerar vida na vida das pessoas. Nós temos esse desafio, transformar aquilo que nós temos diante de nós em instrumento de ensino da palavra de Deus. O que você faz? No que você trabalha? Você já usou esse seu trabalho como exemplo para criar uma parábola do reino de Deus para alcançar a vida de uma pessoa? Esse é um desafio nosso hoje. Criatividade para anunciar a palavra de fé, palavra de esperança,
que é a palavra do nosso Deus. E aí então depois dessa pergunta, né, como que eu posso se ninguém me explica? Acabei de sair da igreja, ninguém me explicou nada. Mas aí Filipe então ele convida, né, o Filipe para subir e se sentar com ele. Às vezes a gente está sentado esperando que a pessoa nos convide, sendo que nós precisamos correr e criar a oportunidade do convite. Filipe, ele criou a oportunidade para ser convidado para entrar naquele carro. Ele foi lá, tal, daí o eunuco falou, entra aqui comigo, senta aqui do meu lado, me fala do que esse profeta está falando, o que esse profeta está explicando. Ele fala dele mesmo, ele fala de outra pessoa, e o texto fala para nós assim que então o Filipe, a partir daquele texto, ele começou a explicar as escrituras até chegar sobre Jesus. E é muito interessante que a gente vai ver assim que Filipe, ele tinha um conhecimento da palavra de Deus. O texto fala que ele começou a partir dali, do profeta Isaías, ele vai até o Novo Testamento, até falar de Jesus. E quando você pega a sua Bíblia, você vai pegar a sua Bíblia aí no profeta Isaías, né, no capítulo 52, 53, que fala do servo sofredor, né, que não abriu a sua boca, mas foi como cordeiro perante os seus tosqueadores, né, ele não abriu a sua boca, mas ele foi ali, levou sobre si as nossas dores, e vai falando assim desse servo sofredor. Quando a gente vai lá para o capítulo 56 de Isaías, ele vai falar assim da vocação dos gentios. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para servirem, para amarem o meu nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os lavarei. Levarei ao meu santo nome e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que se acham reunidos. Meu irmão e minha irmã, assim que Filipe começa a explicar a palavra, começando ali pelo capítulo 52, 53 de Isaías, no capítulo 56 tem ali uma palavra específica para os eunucos, de que eles não seriam excluídos, mas que eles seriam agregados, ajuntados, né? Ele diz aqui, assim diz o Senhor, que congrega os dispersos. Então, o que importa, como eu disse lá no começo do nosso estudo, não é a sua condição física, mas o que importa é o teu coração. Se você traz marcas, se você traz mágoas, você precisa limpar o seu coração. Se você tem marcas da vida, da sua caminhada, não importa, porque agora Deus quer escrever uma nova história. E aí o texto mostra para nós que o Filipe e o eunuco, né, eles vão ali ter aquele diálogo, aquele tempo ali onde eu creio que o coração do eunuco, que estava vazio até então, que estava ali angustiado, que estava assim enfraquecido, sedento, ele nesse momento de conversa, ele vai então ser cheio do Espírito Santo de Deus. E o texto mostra para nós assim, que depois dessa explicação da palavra, eu me lembro do texto dos caminhantes de Emaús, conforme Jesus expõe
expunha as escrituras, o coração deles queimava. E eu imagino que é essa mesma sensação que o eunuco está tendo à medida que o Felipe está ali pregando para o eunuco. O seu coração está fervendo, está esquentando, está aquecendo, porque a palavra de Deus é uma palavra poderosa que aquece o coração, aquece a alma. A pessoa se sente preenchida, se sente satisfeita, é uma satisfação de conhecer e ter Jesus no seu coração. Então o Felipe prega para aquele homem, o texto diz para nós assim, que eles seguiram o caminho, de repente num lugar, creio que o eunuco deu uma olhadinha pela janelinha ali do seu carro e eles, poxa, ali tem água, o que me impede de ser batizado? Quando uma pessoa tem esse contato com a palavra de Deus, quando ela é impactada com a palavra de Deus, ela quer assumir um compromisso com esse Deus, ela quer ser selada, ela quer ser ali declarada participante do reino de Deus, ela quer ser introduzida no reino, e aí ela pede o batismo, né? Ela vai dizer assim, o que me impede de ser batizada? E aí Filipe vai dizer o quê? Nada, é lícito, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Então, para um carro, acontece o momento ali do batismo, ele sai dali uma nova criatura, e quando ele sai da água, né, diz o texto para nós que Filipe ele foi arrebatado, quer dizer, poxa, mas cadê, né? De repente para eunuco, o próprio Filipe foi um anjo do Senhor que apareceu ali, explicou as escrituras, batizou ele e de repente sumiu, né? Então ele falou, poxa, foi um anjo de Deus que veio aqui e fez isso comigo, né? Nós não sabemos qual foi a ideia que ele teve, a interpretação que ele teve, mas nós sabemos que ele saiu dali com o seu coração cheio de alegria. O texto mostra para nós ali que quando saíram da água, o Espírito arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seu caminho, seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, e Filipe foi encontrado em outros lugares porque ele continuava a sua batalha. E aqui eu quero só dar uma última demonstração aqui da graça e da misericórdia de Deus, é que muitas vezes a gente vai cheio de expectativa para algum lugar, ou para uma viagem, ou para um trabalho, ou para um curso, ou até para a igreja. E a gente está voltando assim, não era bem aquilo que a gente esperava. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que mesmo quando você está voltando, o Senhor ainda é poderoso para fazer uma grande obra. Não desista. O Salmo 126 fala, aqueles que foram semeando e chorando, voltaram correndo seus cestos cheios, né? Os seus ramos, a grande colheita, com júbilo, com alegria. Às vezes a coisa não aconteceu quando nós somos, mas ela pode acontecer enquanto nós estamos voltando. Portanto, não desista, continue crendo, continue esperando e permita que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Há muitas pessoas por aí, né, como aquele eunuco, que ainda estão voltando do templo, de coração vazio, desanimado, não entendendo nada, mas que elas possam então ter a oportunidade por meio da sua vida, meu irmão e minha irmã, de entenderem o verdadeiro evangelho. As pessoas não vão entender muitas vezes lendo o texto bíblico, mas elas vão entender olhando para a sua vida, olhando para a minha vida e vendo o amor e a graça de Deus operando em nós. E aí sentir o desejo de fazer parte desse Deus que salva, desse Deus que restaura, desse Deus que transforma, né? Desse Deus que perdoa, e as pessoas precisam sentir isso hoje. Portanto, que você seja um Filipe na vida de alguém. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo privilégio de poder, ó Deus, ouvir, de poder entender, e clamamos pela tua misericórdia, que o Senhor nos dê a graça de poder praticar essa palavra. Peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo.